Fala pessoal, tudo na paz? A Asus acabou de lançar o seu novo notebook de ponta aqui no Brasil e ele traz muita coisa bacana, tá? Esse cara que tá do meu lado é o ZenBook S14, ele tem uma bela tela OLED, um formato menor e o novo processador da Intel, o Core Ultra 7 de segunda geração. Esse é o nosso primeiro contato com a geração Lunar Lake de processadores que promete ganhos em desempenho, inteligência artificial, melhorias na bateria e também na GPU, que no caso aqui é integrada, tá? Eu venho testando esse ZenBook S14 nas últimas semanas e eu posso afirmar de boas que essa é uma máquina tão competente quanto bonita. Mas vamos com calma que eu te explico tudo como foi essa experiência aqui nessa análise e antes de tudo, é claro, né? Deixa um like aí pra nós e se inscreve no canal. Agora sim, vamos lá. O novo Asus ZenBook S14 é um dos notebooks mais elegantes da Asus na atualidade. E você não está enganado, tá? O visual dele é praticamente igual àquele ZenBook S16 que foi lançado recentemente com o novo processador AMD Ryzen AI 9 e que também tem análise aqui no Tecmundo. Mas você deve ter notado que a principal diferença entre eles é muito óbvia, né? É o tamanho, essa é uma máquina muito menor. Esse aqui é um laptop muito fino e bem leve, tá? Ele tem 1,3 centímetro na parte mais alta e 1,1 centímetro no ponto mais fino. E ele pesa somente 1,2 kg. Eu venho testando ele desde o comecinho do mês e eu confesso que me acostumei muito rápido, principalmente porque eu curto notebooks mais compactos e porque eu vivo na rua, né? Então eu jogo ele na mochila e praticamente nem sinto que a máquina tá fazendo peso ali. O acabamento desse notebook também merece muita atenção. Eu testei esse modelo que tem um tom cinza escuro e que também traz aquele acabamento chamado de Ceraluminum. Ele é todo de alumínio, tá? Mas é feito em um processo industrial que une também a cerâmica. É um acabamento muito legal e com um aspecto mais fosco, mas não se engana, tá? Essa tampa daqui dele é mais lisa. E por se tratar de um notebook mais discreto, ele pode ser ideal justamente para o dia a dia em diferentes ocasiões, ainda que ele seja um laptop mais voltado para o trabalho. A Asus basicamente importou para esse modelo aqui as características do S16. Então, no ZenBook S14, nós temos aqueles furinhos na parte da frente que é para saída de ar, temos também essas linhas prateadas que ficam na parte de cima e uma tampa que é bem resistente. Ela fica bem firme também, tá? E permite abrir o dispositivo com somente uma das mãos. O touchpad dele, é claro, não vai ser tão gigante quanto no S16, a gente está falando de um formato menor, mas ele tem um tamanho confortável, são cerca de 12,7 centímetros de largura com 8 centímetros de altura. Eu consegui trabalhar tranquilamente nele aqui, isso aqui nem é um ponto de super reclamação, tá? Mas eu acabei optando por usar um mouse sem fio sempre que eu pude. E ele também vai contar com aqueles gestos para você controlar o brilho e o volume rapidamente, ou então avançar e retroceder vídeos enquanto você estiver assistindo tudo pelo touchpad. Isso aí é bem legal, mas a gente ainda continua falando de um touchpad que tem cliques apenas na parte inferior e sem resposta tátil, ainda que essa seja uma máquina bem de ponta. Assim como no modelo maior, esse daqui, o S14, traz um teclado que é no padrão chiclete, que é sim confortável, só que num formato um pouco mais estreito, ele é menor. O padrão de altura dele eu achei que é bom e os cliques são muito silenciosos, mas as setas aqui de navegação, elas ficaram muito pequenininhas, tá? De todo modo, ele vai te oferecer uma boa experiência de navegação e digitação. Um outro detalhe a ser considerado é o brilho dessas teclas. Ele conta com 3 níveis de iluminação no teclado e pode ficar bem brilhante, o que é algo bastante positivo. E é claro, a gente não vai se esquecer que aqui também temos a tecla do Copilot, o assistente de inteligência artificial da Microsoft. Esse também é um notebook que faz parte da categoria Copilot Plus PC. Já a quantidade de portas do ZenBook S14 é quase igual ao que temos disponível no S16. Então ele traz uma HDMI 2.1, duas USB-C Thunderbolt 4 e um conector de 3,5 mm aqui no lado esquerdo, além de uma porta USB-A 3.2 no lado direito. E é só isso daí, tá? Se a gente continuar nessa comparação entre o ZenBook S14 e o S16, esse modelo menor aqui acaba perdendo o leitor de cartões de memória. Apesar de menor, a tela do ZenBook S14 não deixa nada a desejar. Aqui a gente continua falando também de um painel OLED com ótima calibração, uma reprodução de cores muito fiel e com validação da Pantone, e ele também pode ser ajustado pelo usuário, além de ter bons ângulos de visão e suporte a toques. São 14 polegadas de tamanho com uma alta resolução 3K que garante muita nitidez para assistir, para ler ou então para jogar. E ela traz sim um baixo tempo de resposta, ela chega naquela taxa de atualização mais elevada de até 120 Hz, o brilho dela bate
400 nits com uso normal ou 500 nits para conteúdo em HDR, e ela também tem uma altíssima relação de contraste. Eu optei por usar ele na maior parte do tempo no padrão de cores DCI P3, mas você pode optar pelo padrão nativo, que já é muito bom, pelo sRGB ou então pelo P3. Aquele aplicativo MyAsus também deixa você fazer toda essa calibração de forma bem facilitada, o que é bem legal. No geral, é uma tela que me agradou muito em termos de tecnologia e que também entrega bastante qualidade para trabalhar, para quem gosta de editar conteúdos, para quem quer jogar ou então para quem quer assistir a filmes e por aí vai. Mas ela também é uma tela muito reflexiva, então a luz solar pode atrapalhar um pouco, tá? Especialmente quando você está trabalhando, por exemplo, em um lugar que é muito próximo de uma janela. Ele tem 4 saídas de som, tá? Que ficam na parte inferior, só que jogadas nas laterais e cada uma com 1 watt de potência. A qualidade do som é bastante limpa, assim como o volume, eu achei bem alto, tá? Eu cheguei a comparar ele com o MacBook Air M2 e o notebook da Asus claramente se saiu melhor. Já a webcam dele não traz absolutamente nada de impressionante, mas ela chega em uma qualidade boa e naqueles ambientes lá com muita iluminação, só que isso aí é meio óbvio para qualquer webcam, né? Ela também utiliza a inteligência artificial para dar um impulso na qualidade, mas esse efeito é bem tímido, tá? Ele não faz uma diferença gritante não. Um detalhe a se notar aqui é que ele não tem nenhum leitor de impressão digital, assim como no S16. Eu continuo achando isso uma pena, já que é um notebook muito caro, mas aqui a gente tem um sistema de reconhecimento facial com infravermelho para o Windows Hello e que funciona muito bem, então até aí beleza. Pois bem, esse daqui é o primeiro notebook que eu testei com o novo processador Intel Lunar Lake. Esse ZenBook S14 traz um Intel Core Ultra 7 de segunda geração, sendo o modelo 258V. Ele ainda conta com 32 GB de RAM e uma NPU que atinge até 47 trilhões de operações por segundo para atividades de inteligência artificial, é claro. Lá no lançamento do Lunar Lake, a Intel disse que ele traz ganhos em performance, em inteligência artificial e também em GPU, e que essa nova geração teria um dos menores consumos energéticos da atualidade. De fato, ele pode consumir sim menos energia do que alguns concorrentes, mas ele não vence em tudo não. Esse processador aqui tem 8 núcleos, é um pouco a menos do que a geração passada, sendo 4 de desempenho e 4 de eficiência, o que resulta em um desempenho multicore, é claro, mais baixo. Ele também não conta com hyperthreading, mas o seu consumo de energia, como eu já falei, é menor. Outro destaque é que agora a memória RAM fica integrada ao processador. Isso dá um belo ganho de velocidade sim na troca de informações, mas não deixa nenhum espaço para upgrade desse componente. Já o SSD desse modelo aqui vem com 512 GB ou 1 TB, que foi exatamente o modelo que eu testei. Mas vale notar, ele só tem um slot disponível, então se você quiser trocar o armazenamento, você vai precisar substituir o SSD que vem nele. A nova geração Lunar Lake tem muitos pontos positivos e nessa máquina aqui da Asus a gente consegue ver o novo Core Ultra 7 trabalhando muito bem. Em termos de desempenho geral, como para usar vários aplicativos ao mesmo tempo, iniciar a máquina rapidamente e afins, eu praticamente não senti nenhuma diferença para os novos Snapdragon Army. Essa também é uma máquina muito silenciosa no uso diário, mas para atividades mais exigentes, como jogar ou então editar, é mais recomendado utilizar aquele modo velocidade máxima das ventoinhas, que também está disponível no aplicativo MyAsus. Assim, o desempenho dele tende a ser um pouco mais constante e o notebook fica mais resfriado de fato. Falando um pouco mais da experiência de uso, eu só via a CPU dele aquecer acima dos 70 graus, por exemplo, quando eu abri alguns jogos, o que nesse caso aqui é uma tarefa completamente secundária. O S14 também foi uma máquina bem estável na minha rotina e também nos testes de benchmark. O meu único ponto de reclamação, e aqui eu coloco bem entre aspas mesmo, seria ao jogar com ele por longos períodos. Ali depois de uma horinha de gameplay, só usando a bateria dele mesmo, tá? Eu senti que a máquina perdeu sim um pouco de desempenho e reduziu a taxa de quadros, mas esse mesmo comportamento eu não notei quando ele estava na tomada. O Core Ultra 7, esse modelo 258V que a gente testou, tem uma GPU integrada, a Intel Arc, que me pareceu bastante competente, só que um pouco atrás do que a gente tem no Ryzen AI 9 disponível no ZenBook S16. Eu consegui jogar alguns jogos como Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2, os dois em Full HD, com uma média de quadros ok de 30 FPS e com boa qualidade gráfica. Aí quando eu reduzi vários desses elementos gráficos que estão disponíveis nos dois jogos, eu até consegui umas médias maiores e os jogos ficaram sim um pouco mais fluidos. Já Hellblade 2 foi um título que deu sim mais dor de cabeça, tá? O jogo tende a ficar ali entre 20 e 30 FPS e isso com gráficos bem reduzidos. Mas alguns outros títulos como Fortnite, eles vão funcionar muito bem. Eu consegui rodar Fortnite, por exemplo, com uma qualidade gráfica muito boa e na casa dos 40 FPS. Aí é claro, se você quiser fazer esse jogo mais uma vez de reduzir um pouco as capacidades gráficas para ganhar mais FPS,
você consegue tranquilamente também. Um outro game que não me rendeu nenhum problema foi Resident Evil 3 Remake. Esse daqui, ó, rodou muito liso nessa máquina. Como eu já falei pra vocês anteriormente, quando a Intel apresentou a nova geração Lunar Lake, a empresa prometeu um certo ganho em GPU para reproduzir os jogos, e dá pra ver isso na prática. Esse modelo da geração Lunar Lake ainda não bate alguns dos seus concorrentes, mas ele tem gás suficiente para reproduzir alguns jogos sem muitos problemas. Essa nova microarquitetura da Intel utiliza 2 tiles, que para agrupar todos os componentes, eles prometem um grande avanço em eficiência para essa categoria x86. O ZenBook S14 une exatamente tudo isso daí a uma bateria de 72 Wh que ainda traz um carregador compacto de 65 watts, que dá super conta do recado. Eu tive uma média de uso muito boa com ele em termos de bateria, tá? Durante o trabalho, eu cheguei numa média de tela ligada entre 6 e 7 horas. Já a descarga dele com vídeos por streaming bateu uma média de menos 8% por hora, o que vai me render ali umas 13 horas de reprodução. A Asus, por outro lado, promete até 27 horas de reprodução, mas sem nenhuma conexão à internet. Eu notei que ele ficou sim um pouquinho atrás de outros modelos que eu testei recentemente, tá? Como o Dell Inspiron 14 Plus, que traz o Snapdragon X Plus, do Asus VivoBook S15 com o Snapdragon X Elite e também do Acer Swift 14 AI, que também traz esse modelo X Elite da Qualcomm. Mas uma coisa é certa, o uso desse novo processador da Intel, nesse conjunto aqui da Asus, encosta e muito perto nesses modelos com processadores ARM. Na maioria dos dias eu senti que não precisava ficar atento à bateria o tempo todo e nem com o carregador colado comigo. É o caso de você começar a trabalhar com a bateria cheia e ó, simplesmente seguir a vida. Aí depois de muito tempo que você vai precisar de uma nova carga. Um outro detalhe bacana é que a máquina aqui não consome quase nada de energia quando ela está no modo de repouso, que é quando você só abaixa a tampa e vai dormir ou fazer qualquer outra coisa. A Asus vem trazendo para o mercado uma série de notebooks de ponta que oferecem muitas vantagens. O ZenBook S14 ele tem uma ótima tela, acabamento premium, tamanho compacto e ele ganhou um gás extra com essa nova geração de processadores da Intel. Eu notei aqui no meu uso que a autonomia de bateria dele está bem confortável, ainda que atrás, por exemplo, do Ryzen AI 9 e do Snapdragon X Elite. Já o desempenho para uso geral é muito bom, você sente que esse é um notebook preparado para atividades mais exigentes. Mas também não vamos deixar de comentar que essa é uma máquina cara, o seu preço sugerido aqui no Brasil começa em R$13 mil. Mas é claro que a Asus sabe que ele vem para atender um público que tem maior poder aquisitivo. Esse modelo aqui compete, por exemplo, com a linha Dell XPS 13, com o MacBook Air M3 e atende quem procura por boas especificações e um design bem atraente. Entre essas opções de notebooks caros que eu citei aqui, eu certamente consideraria esse modelo da Asus que agora traz o Lunar Lake. Mas olha, se você busca por um laptop que é competente para o trabalho e por um preço claramente mais reduzido, só que não tão baixo assim, eu recomendaria olhar para o Dell Inspiron 14 Plus ou então para o Galaxy Book 4 Pro, que traz um Intel Core Ultra 7 modelo 155HK. Aqui na descrição do vídeo vocês encontram alguns links desses e também de outros modelos que são bem legais para conferir, tá? Mas ó, depois da gente trocar toda essa ideia aqui, não se esquece de contar pra gente também o que você achou do novo ZenBook S14 com o processador da Intel, o Lunar Lake, beleza? A gente vai ficando por aqui. Para mais informações sobre o novo notebook da Asus, é só conferir o nosso site, tá? o tecmundo.com.br. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.